Descubra como falar com quem manda de verdade para você vender mais. Eu não sei se já aconteceu com você de perder maior tempo com uma pessoa explicando tudo. Aí chegar na hora a pessoa fala, beleza, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu chefe, depois você descobrir que você perdeu o seu tempo. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas, e nessa live vou falar como você, que é empresário, dono de pequena ou média empresa, como dobrar as vendas da sua empresa. Seja muito bem-vindo. Vai ser muito legal e muitas pessoas perdem vendas por causa do tema de hoje, que eu vou falar como você resolver. Descubra como falar com quem manda de verdade para você vender mais. Eu não sei se já aconteceu com você de perder maior tempo com uma pessoa explicando tudo. Aí chegar na hora a pessoa fala, beleza, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu chefe, depois você descobrir que você perdeu o seu tempo. Eu vou ensinar aqui algumas sacadas, algumas dicas, algumas técnicas que eu criei para você descobrir se você está falando com a pessoa decisora de compra. Como é que eu entendi que eu tinha que descobrir quem era o decisor? Tem uma situação que aconteceu comigo que foi incrível. Eu acho que você sabe, se você já me acompanha há um tempo, você sabe que durante 8 anos eu trabalhei na Mil Assistência Médica, né? E onde eu fui vendedor autônomo, vendedor registrado, monitor de treinamento, supervisor de venda, gerente comercial, gerente geral, liderando equipes com mais de 300 vendedores. E aí, quando eu era vendedor, né, de plano de saúde, eu ia na casa das pessoas, na empresa das pessoas, oferecer plano de saúde, batia de porta em porta, fazia telemarketing. Eu lembro até hoje, o meu escritório, o escritório da Mil que eu trabalhava, era no centro do Rio. Eu acho que era na Rio Branco, se eu não me engano. E aí o cara marcou comigo uma entrevista, né, para ir lá na casa dele, na Tijuca, à noite, às 9 da noite. Eu fui para Tijuca, acho que ali na Rua Uruguai, às 9 da noite. Aí fui lá com meu terninho, minha maleta pesada, eu sempre terno, gravata, muito bem alinhado, uma apresentação muito boa, sempre acreditei que era importante. Eu tinha uma boa calculadora HP novinha na época, uma caneta bonita e tal. E aí cheguei na casa do cliente para fazer, o cara me recebeu. E eu fiquei de 9 às 11 da noite, fiquei 2 horas fazendo a apresentação de venda da Mil. Aí explicando o que o cara queria, o que não queria. E uma coisa que eu comecei na época, porra, isso deve ter uns 25 anos atrás. Não existia celular, foto na época. Acho que nem celular tinha na época. E aí, na época, eu pegava depoimento. Todas as vezes que um cliente dizia que foi muito bem atendido, que me agradecia por ter vendido o plano de saúde para ele, eu pedia para o cliente fazer uma cartinha de próprio punho e eu ia lá buscar na casa dele para ter os depoimentos. Então, na Tijuca, nesse dia, eu mostrei as cartinhas dos clientes que tinham elogiado o meu trabalho, elogiado o plano de saúde da Mil que eu tinha vendido. Mostrei matéria de revista, a importância de plano de saúde. Fiz um monte de perguntas, mostrei o contrato, li o contrato com o cara. Eu passei 2 horas na casa do cara, de 9 da noite às 11 da noite. Na Tijuca, e eu morava em Duque de Caxias. Eu acho que naquele dia eu não estava de carro, eu estava de ônibus. Então eu ia sair 11 horas da noite da Tijuca e ia chegar 1 hora da manhã em casa. Então, porra, dedicação total. Eu sempre fui alta performance, sempre fiz o meu máximo. Aí, depois de 2 horas, fazendo a apresentação de venda do plano de saúde da Mil, de 9 da noite às 11 da noite, na hora que eu ia dar o fechamento do cara, para ele comprar, a porta abre e entra a esposa dele. Quando ela abriu a porta, ele falou, ela estava abrindo, deve ser minha esposa está vindo da faculdade. Aí eu falei, pô, beleza, 2 horas de apresentação de venda, eu vou arrebentar. Aí ela foi, chegou, a gente estava na sala, na mesa da sala, ela chegou, deu um beijo nele, oi amor, aí olhou para mim, esse é o vendedor da Mil? Ele falou, é sim, e ela... E aí, gostou? Ele falou, 1.500. 1.500 reais. Ela, 1.500 reais fica muito caro. Não vamos comprar não. E saiu.
Eu falei, porra, eu passei 2 horas falando, gastando todo o meu vocabulário, usando todos os meus recursos. E a hora que ela falou, então, olha só, vamos contar aqui agora. R$ 1.500. R$ 1.500 é 4 segundos. Eu gastei 2 horas de apresentação para ela explicar em 4 segundos que o preço era R$ 1.500. Eu estou adaptando, né? Mas não lembro o preço, tem muito tempo. Mais ou menos, hoje daria uns R$ 1.500. Porra, eu descobri que eu fui um otário, eu perdi o meu tempo falando com quem não tinha que falar. O certo era ter agendado essa entrevista para um horário que a esposa estivesse. Entendeu? Então esse foi o meu grande erro. E aí eu vou explicar para você aqui algumas técnicas que eu desenvolvi para fazer com que eu não passasse mais por isso. Descubra como falar com quem manda de verdade, para você vender mais. Então eu te expliquei um case que aconteceu comigo na Mil Assistência Médica. Vamos lá, vou te ensinar, anota uma frase. É uma frase simples, mas é muito, muito poderosa. Deixa eu dar o meu exemplo de novo para depois explicar a frase e você adaptar para você. Por exemplo, quando as empresas, não sei se você sabe, mas eu já fiz treinamentos e consultorias em empresas como Dell, Microsoft, Itaú, Bradesco, Unimed, Instituto Embeleze, Wizard, mais um montão delas. Porém, o segmento que eu mais atuo são pequenas e médias empresas, tá? Então, geralmente, quando alguém liga para a nossa empresa, para a Dr. Vendas, querendo contratar um treinamento ou uma consultoria, geralmente não é o decisor que liga, geralmente é uma pessoa do RH ou do marketing, ou um gerente comercial que está ligando a pedido do diretor. Então, quem liga para pedir informações, essa pessoa tenta levantar todas as informações necessárias, mas eu sei que essa pessoa que ligou, que mandou e-mail, ela não tem normalmente a decisão de compra. Não é ela que diz, ok, você está contratado. Quando é do RH, quando é do marketing, não é ela. Então essa pessoa não tem o poder de comprar, mas ela tem o poder de me tirar da jogada. Ok? Ela não pode dizer, sim, você está contratado. Mas ela pode falar para o líder, para o executivo, para o diretor, falar, liguei para o doutor Vendas, mas não gostei não. Ou então, não consegui falar com o doutor Vendas. Ou então, a equipe dele me atendeu, ele me atendeu e ele é muito caro, não vale a pena, ele não tem experiência no segmento. Se ela não gostar de mim ou da gente, ela pode tirar a gente da jogada. Ela não pode dizer sim, mas ela pode dizer não. Aí eu aprendi a seguinte frase, anota aí. É simples, anota aí agora. Aí eu vou, por exemplo, oi Maria. Aí eu começo a conversar, aí eu pergunto, Maria, tudo bem? Aí eu faço a seguinte pergunta, Maria, pô, que legal estar conversando com você. Você é de que área na empresa, Maria? Para saber, gente, RH, marketing, comercial. Falei, nossa, que legal. Aí eu faço uma outra pergunta. Que transformação tem que acontecer após o treinamento, após a consultoria, para você ter certeza que foi o melhor investimento que a empresa já fez? Então perceba, essa é a pergunta que eu pergunto, qual é a transformação? Qual é a verdade? E nessa, quando a pessoa não é a responsável pela equipe ou pela empresa, ela não sabe responder. Acho que aumentar as vendas, não sei o quê. Eu falo, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Anota essa pergunta agora. Além de você, tem mais alguém responsável pela decisão desta contratação? Porque é o seguinte, eu falei aqui, geralmente a pessoa não é a responsável final, porém, ela pode dizer não. Eu tenho que passar por esta pessoa, chegar no decisor, sem que esta pessoa se sinta desmerecida. Eu não posso desmerecer. Eu não posso dar uma cagada na cabeça dela que ela vai ficar puta. Primeiro, não faz parte da minha forma de ser. Eu respeito todo mundo. E além disso, se ela se sentir desrespeitada ou ultrapassada, ela sacaneia lá na frente. É aquela frase, né? Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Então a gente tem que respeitar. Aí entra essa frase, anota aí.
além de você, tem mais alguma pessoa responsável por esta contratação? Aí, geralmente ela fala sim, o diretor, ou sim, o dono da empresa. Fala, que legal, então primeiro, aí eu vou fazer anota aí, reforço positivo. O que é um reforço positivo? É dar um empoderamento na pessoa, é criar rapport, fazer conexão. Poxa, tem um diretor. Vamos lá, repetindo. Além de você, tem mais alguém responsável pela contratação desse serviço? Ela sim, o diretor da empresa, o dono da empresa. Eu falei, nossa, que legal. Primeiro, eu quero te dar os parabéns, porque você deve ser uma pessoa muito competente se o diretor pediu para você fazer esse levantamento, ou se o dono da empresa pediu para você ligar para ele. Parabéns. É bom saber que eu estou conversando com uma pessoa de alta performance. Cara, quando eu falo isso, a pessoa já dá um... É claro, você tem que ter bom senso para saber se encaixa. A pessoa já dá uma valorizada. Eu falo, que legal. E deixa eu te falar uma coisa, Maria. A nossa empresa, anote isso aí também. Geralmente, nós vendemos mais de uma vez para o mesmo cliente. Porque quando o cliente contrata um dos nossos treinamentos, uma das nossas consultorias, nós adaptamos a nossa entrega para todas as expectativas da empresa. Dessa forma, nós entregamos, realizamos com performance máxima exatamente o que o cliente queria. Dessa forma, gera muito resultado e os clientes contratam muitas vezes. E geralmente, quem foi o primeiro contato é sempre elogiado. Então, parabéns aí, você vai ficar bem na fita. Que legal. Mas para que a gente possa entender exatamente o que a empresa precisa, nós precisamos conversar com todos os responsáveis por esta contratação. Então, além de conversar com você e entender exatamente o que você busca, eu preciso também conversar com o outro responsável da área, porque ele tem algumas necessidades diferentes do que você. No meu caso, eu falo para a pessoa, olha, o diretor da empresa ou o dono da empresa, ele é seu cliente interno. Você está em uma tarefa para atender a uma solicitação deles. Então, ele é o seu cliente interno. Eu tenho que atender o que você precisa, mas, geralmente, tem algumas necessidades da equipe comercial, tem algumas necessidades da empresa que a pessoa mais preparada é o dono ou o diretor responsável pela área. Se a gente atender só o que você busca, se eu entregar 200% do que você precisa, mas isso não entregar o que o dono ou o diretor da área está solicitando, você vai ficar feliz comigo, mas ele vai ficar chateado com você. Então, confia na minha experiência, isso é melhor. Como é que é o nome do diretor, do outro responsável? A pessoa fala, beleza. Qual é o horário bom para me falar com essa pessoa? Ou ela fala, ou ela tem que conversar com ele. Então, você vai fazer o seguinte, você tem duas possibilidades. Ou você conversa com ele e eu te ligo daqui a 5 minutos para saber o melhor horário, para falar com ele, ou você me passa o telefone. Você tem autorização para passar o número dele? Às vezes a pessoa tem. Ela já anota, eu ligo direto. Ou a minha equipe comercial liga direto. Ou então, eu vou pedir autorização. Então pede autorização a ele. Dessa forma, eu consigo ir além da própria pessoa. Eu consigo ir além. Porque quando tem vários decisores, você tem que conseguir falar com todas essas pessoas. E você tem que entender que as pessoas têm necessidades diferentes. Uma recepcionista, uma secretária, uma colaboradora do RH, uma colaboradora do marketing. Por mais que essas pessoas sejam seríssimas e tenham as suas responsabilidades, as necessidades delas são diferentes. Por exemplo, a necessidade de um diretor financeiro é contratar qualquer coisa, comprar qualquer coisa pelo menor preço possível. Mas muitas vezes o responsável da área ou o dono da empresa, ele sabe que não adianta ter o menor preço possível se não atender a necessidade dele, se for o preço dentro do orçamento. Porém, se aquele serviço, aquele produto não atender a necessidade da empresa, não adianta o preço ser baixo, porque não vai resolver, vai ter que comprar de novo, vai comprar 2 vezes, gastar 2 vezes. Ok? É importante. Quer ver um exemplo muito legal? Alguém aqui trabalha vendendo produtos ou serviços para criança? Se tiver professor,
Se você alguém aqui vende produtos ou serviços para criança, por exemplo, se tiver aqui dono de creche, que é escola para criança, se tiver cursos para criança, se tiver algum tipo de orientação, coach, psicólogo para criança, atividade física para criança, produto para criança. Se alguém trabalha com produto para criança, entenda que você tem dois clientes ideais. A sua solução tem que ser adaptada para a criança, mas quem compra é o adulto. Quem compra é o adulto. Por exemplo, eu tenho uma aluna que é dona de uma creche, que é uma escola de criança, num local muito legal, uma creche muito bem estruturada, que ela começou a fazer lives na Instagram, porque a escola foi fechada, para criança. E ela estava falando, se comunicando para criança. Eu falei, cara, muito legal, mas você tem que falar aqui, não é para criança, tem que falar para o pai. Por exemplo, falar assim, olá, aqui é a professora tal, a tia tal, nós somos da creche escola tal. Eu quero dizer o seguinte, agora, nessa quarentena, a sua criança está em casa. E provavelmente, você que trabalha fora, a sua criança ficava na creche, você deve estar sem saber o que fazer, porque você acordava de manhã, cuidava muito bem da sua criança, mandava para a creche. De tarde ou de noite, você pagava e levava para casa, para ficar com ela. Mas agora você está passando o dia todo. E como é que você deve estar tendo que trabalhar no home office? Como é que você vai trabalhar com a criança para lá e para cá? Então eu vou te dar algumas dicas de como entreter a sua criança. Deu para entender? O público dela, naquelas lives, não tinha que ser a criança. Tinha que ser a mãe. Como tinha que ser uma sequência de videozinhos no YouTube para a criança ver vídeos corretos, né, que não tem nada sobre violência. Tinha que ensinar a mãe a fazer atividades com as crianças. Por exemplo, o Diego Portugal está aqui no Facebook dizendo que trabalha com eventos infantis. Tem a Chácara Atlântida para aluguel e eventos. Nos eventos infantis, quem vai estar brincando lá é a criança. Então, ele tem que ter, na apresentação de vendas, explicar por que vai ser importante para a criança. Mas o argumento tem que ser para o pai e para a mãe. Então, tem que ser, geralmente, o seguinte, o pai pensa em dinheiro e a mãe pensa na experiência positiva. Esse é um alinhamento. Entendeu? Dessa forma, deixa eu ver se tem alguma consideração mais que eu vou fazer. Você tem que não perca tempo conversando com a pessoa que não é o decisor. Raquel Moura, eu espero que essa resposta, como encontrar o decisor, possa ajudar você a manter as vendas altas e aumentar prospectos, beleza? Respondi na última live. Estou respondendo aqui, espero, se você puder, em todas as lives daqui para frente, cada dia, cada live, te responder mais um pouquinho. Por que tem essa hashtag Live dos Heróis? Porque é o seguinte, tem um monte de empresário reclamando da vida e fazendo porra nenhuma para fazer o que tem que ser feito. E aqui eu digo que o empresário é a empresária que está aqui na live, aprendendo como aumentar as vendas da sua empresa. Você é um herói. Você tem que assistir, colocar em prática. Assistir, colocar em prática. Então eu criei a hashtag Live dos Heróis, que é a nossa comunidade, a nossa tribo. Aqui nós somos um grupo de empresários, que querem alavancar suas vendas, querem fazer suas empresas crescerem. E quem não é empresário ou não é empresária ainda, existem algumas pessoas que participam que ainda não são empresários, mas querem crescer na vida. Aqui é o lugar também para você se tornar um empresário ou uma empresária. Então, na verdade, um dos meus objetivos de estar aqui ajudando vocês é que vocês não passem pelo que eu passei há 20 anos atrás. As pessoas que querem resultados rápidos não aguentam mais perder venda, perder cliente. E vou dizer mais o seguinte, você que é empresário, eu garanto, se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, se você não está lucrando tanto gostaria, você está puto da vida. Você tem um sentimento que você trabalha demais e não leva dinheiro para casa. O dinheiro que você leva não justifica a quantidade de trabalho que você tem. E todas as vezes que você sai da empresa, parece que tem a percepção de que a tua equipe trava. Parece que você virou escravo da própria empresa e ninguém merece. Você não montou uma empresa para virar escravo.
E fora o medo. Medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de se apontar. E na rua lá, falido, se fudeu, burro, incompetente, marrento. Achou que ia ser empresário e não foi. Então, muito empresário tem medo de quebrar, de se sentir competente, ser apontado na rua como fracassado, ficar devendo todo mundo. E o pior de tudo, virar empregado dos outros. Virar empregado dos outros, é chefe mandando. E você conquistou a sua liberdade ao virar empresário. Então, as pessoas que não aguentam mais isso, querem acelerar, aí se inscrevem no meu treinamento. Essa live, eu tenho 2 objetivos. O objetivo número 1, que é o principal, tem a ver com o meu propósito de vida, por todas as dificuldades que eu já passei na vida e por todas as coisas boas que eu recebo hoje. Essa live é uma forma de eu retribuir para Deus, para a vida, para o universo, todas as coisas boas que eu recebo. Não é que eu não tenha problemas, eu também tenho um problema como todo mundo. Mas eu, analisando, botando na balança, eu sou uma pessoa muito rica. Tenho saúde, tenho uma família incrível, eu amo o que eu faço, eu não trabalho, eu me divirto, isso aqui é diversão para mim. As pessoas gostam do meu trabalho. Quanto mais trabalho eu tenho, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Tanta coisa boa acontecendo, então é minha missão de vida ajudar pessoas como você. E vou dizer o seguinte, todos os dias eu recebo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, a minha equipe recebe. Todos os dias eu recebo no mínimo aí uns 10 agradecimentos de pessoas, empresários, empresárias, agradecendo como as vendas deles aumentaram, como a vida melhorou com os nossos conteúdos gratuitos. Então isso me dá força, isso me traz propósito para o meu trabalho. Esse é o principal. E o segundo ponto é que quanto mais live eu faço, quanto mais conteúdo gratuito eu faço, mais as pessoas compram os meus treinamentos. É incrível. Então aqui eu digo sempre, atenção, você não precisa comprar nada para aumentar suas vendas, nada meu. Se você participar de todas as lives todo dia e colocar em prática, você vai aumentar suas vendas de graça, sem me pagar nada. Mas qual é a diferença do conteúdo gratuito para o meu conteúdo pago? Porque no conteúdo gratuito, tem sempre gente que já me acompanha, tem gente que entra pela primeira vez. A cada live eu falo sobre um tema. A cada live eu apresento um assunto. Beleza, já te ajuda. Porém, no meu treinamento, os meus treinamentos completos, eles existem para as pessoas que têm pressa para ganhar dinheiro, têm pressa para alavancar as vendas, não quer perder tempo. Não quer perder tempo, não aguenta mais levar pouco dinheiro para casa, não aguenta mais trabalhar e levar pouco dinheiro. Essas pessoas querem aumentar os resultados rápidos. Então, quem tem pressa, quem quer ter resultado rápido e quem quer ter resultado grande, desta forma, precisa se cadastrar e se inscrever em um dos meus treinamentos. Eu já tenho 5 anos, eu tenho mais de 2.000 alunos, estamos agora atendendo a turma 15 e mês que vem eu vou abrir inscrição para a turma 16. Então, venda turbinada VT7, a minha promessa é você dobrar as suas vendas. É uma promessa mínima, que eu tenho aluno que multiplicou a venda por 10, por 15, por 30. Eu tenho isso comprovado em vídeo, beleza? Alunos mandando depoimento. Então, venda turbinada é o treinamento para você que é empresário, você treinar a sua equipe para fazer sua empresa crescer, para turbinar a sua empresa. E os scripts secretos eu chamo de um treinamento de entrada, é um treinamento inicial, embora ele oferece algo que o VT7 não tem. Nos scripts secretos, eu ensino como você montar um script de vendas para você vender muito. Porque muita gente fica perdida porque não entende o passo a passo, não entende o processo. Então você tem que fazer o seguinte, lá eu ensino como você entender quem é o cliente ideal, quem são os clientes com mais chance de compra, você parar de perder tempo com quem te dá trabalho e não compra nada, aquele caroço que fica enchendo o seu saco. Você vai entender quem é o cliente ideal, o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra, aprender sobre copywriting, sobre storytelling, que é a contação de história. Copywriting é uma redação persuasiva, uma comunicação persuasiva. Vai aprender sobre gatilhos mentais e eu vou entregar para você 9 tipos de script para momentos diferentes, processos de venda diferentes. Você vai ver as minhas aulas, tem várias atividades lá dentro, vai pegar os meus scripts e por isso que o nome é secreto. Não sei se você sabe, hoje uma consultoria de 2 dias comigo é R$50 mil.
As empresas pagam, várias delas pagam, só que eu venho os últimos 8 meses negando, que apesar de eu ganhar muito dinheiro, eu não ficava junto com a minha família. O que adiantava ganhar dinheiro longe da minha família? Com saudade, longe da minha equipe. Então, eu estou parando, eu não tenho, sei lá, 8 meses que eu não viajo por consultoria, por posicionamento, por não querer, por dizer que não tem agenda para focar na minha equipe. Então, esses scripts, e nessas consultorias de 50 mil reais, o que eu mais fazia é ensinar a fazer o script de vendas. Por isso, são os meus scripts secretos, eles valem 50 mil reais. E agora, por causa da pandemia, da quarentena, no momento mais difícil dos últimos anos para os empresários, eu fiz a minha parte e criei o treinamento de scripts secretos e criei um precinho muito pequenininho. Beleza? Então, nos scripts secretos, Geisa, eu vou ensinar. Lá você vai fazer o treinamento e você vai aprender a fazer um script para postagem nas redes sociais, um script para pegar o telefone do cliente, um script para ligar para o cliente, um script para fazer o atendimento, um script para pedir indicação, um monte de script para você adaptar para o seu negócio. Então a grande sacada não são os meus scripts, não é para usar os meus scripts. Você vai entrar na minha mente, você vai entender qual estratégia que eu utilizo para escrever scripts de vendas que vendem milhões. E aí você vai aprender e vai adaptar para o seu negócio. O script secreto, na minha opinião, ele vale 5 mil reais no mínimo. Porque o que ele vai gerar de resultado para você vai aumentar muito as suas vendas. 5 mil reais é barato. Porém, eu sou conhecido por entregar mais do que eu prometo. Então, o preço dele vai ser 5 mil reais. Quer dizer, ele vale no mínimo 5 mil reais. Mas o preço dele vai chegar a 2 mil reais. Quer dizer, você vai pagar 2 mil e vai achar que, foi um negoção, vale 5 mil no mínimo. Porém, eu aprendi, quando eu fiz mestrado de economia empresarial, eu aprendi que existe uma coisa chamada preço de reserva. Preço de reserva é o preço máximo que um cliente aceita pagar para um determinado produto ou serviço. E qual é a minha estratégia? Eu começo oferecendo um preço muito baixo para vir um monte de alunos, gerar um monte de depoimento, o aluno vai gravar depoimento, vai estar comprovado o sucesso. Não vou ser eu falando do treinamento, vão ser os meus alunos. E aí eu vou aumentando o preço. Para você ter ideia, o Venda Turbinada VT7, o primeiro preço dele foi R$ 497. Depois de R$ 497, eu aumentei para 1.497, depois eu aumentei para 1.997, que foi o preço da última, e a próxima turma eu não sei se eu mantenho o preço ou se eu vou subir já o preço, que o VT7 ele vai chegar um momento que o preço vai ser 5 mil. E os scripts secretos eu lancei a 497. Aí essa é a primeira turma, até sexta-feira é 497, R$ 497. Então, se você é empresário, você não investiu R$ 1,60 por dia na sua empresa, tu tá de sacanagem, tu não quer crescer, Quer me ajuda? Ela é R$ 1,60 por dia, vai pagar R$ 497 e você ainda tem 7 dias de garantia. Você entra no treinamento, entra agora, entra hoje, de imediato você tem acesso a todo o treinamento. E aí, durante 7 dias, se por alguma razão você não gostar, ou se você assistir o treinamento todo e achar que não vale mais a pena, você pede cancelamento até o 7º dia, que eu devolvo o seu dinheiro. O Venda Turbinada VT7 é o meu treinamento online mais completo. E para a próxima turma agora vai ser o bicho. Eu vou regravar todo o treinamento, vai ter uma experiência incrível. Porém, os alunos que estão no VT7 e se inscreveram nos últimos 12 meses também vão ter acesso a esse treinamento. Porém, os scripts secretos entrega um conjunto de scripts e ensina a adaptar os scripts de uma forma que eu não ensino no VT7. Como o investimento é muito baixo, eu tenho um monte de alunos do VT7 que também estão se inscrevendo nos scripts secretos. Lembra que eu comentei com vocês que o Cristiano é um aluno nosso do Venda Turbinada VT7 e dos scripts secretos? Olha aqui. Ele acabou de postar, chegando a 29 propostas e o crescimento não para de vendas. Cristiano, 29 propostas esse mês, digita aqui, comparando com quantas propostas no mês passado? Digita aí. Ele botou aqui, o crescimento de venda não para. Cristiano é aluno dos meus 2 treinamentos, do Venda Turbinada VT7 e do script de vendas. Hoje é dia 17, já está em 29 propostas. Digita aí, Cristiano, quantas foram no mês passado?
Vamos comparar, que 29 pode ser muito ou pode ser pouco. Diz aí, digita aí quantas foram o mês passado para me compartilhar aqui para a galera. Enquanto o Cristiano está digitando, olha só, a Graça disse, sim, fiquei horas passando informações de um apartamento com a esposa e o marido não gostou. Flaviane, mulher tem um poder de decisão, impressionante isso. J. Geiser, ontem à noite eu fiquei quase 1 hora no telefone com a cliente, ela disse que vai falar com o marido. Ah, olha só o que o Cristiano mandou, olha só. No mês passado, o Cristiano vendeu de 5 a 8 propostas, beleza? Cristiano, ó, aqui, ó, é aluno do Venda Turbinada VT7 e do Script Secretos. Então, mês passado, de 5... No mês anterior, antes de ser meu aluno, era 5 a 8 propostas. No mês passado, já passou para 25. Então, ele pulou de 5 a 8, vamos dizer que seja 8, para não ser desleal. De 8, pulou para 25. Esse mês, já está com 29, ele quer chegar a 40. Porra, Cristiano, é isso, porra! Mês retrasado, de 5 a 8. Então, mês retrasado, de 5 a 8. Mês passado, 25. Esse mês já está com 29 e quer chegar a 40. Flaviane colocou, acredita que eu fiquei 15 minutos apresentando um certo produto para um cliente e após a minha apresentação ele disse que em 15 minutos eu havia falado 500 palavras, ou seja, não prestou atenção. Sim, porque você... É isso que eu ensino no Script Secreto. Você tem que ter uma abordagem inicial. É mais ou menos o seguinte, a gente tem no começo de uma conversa, você tem de 30 segundos a 1 minuto para despertar desejo da pessoa de saber mais um pouco. Aí o segundo nível, a pessoa te dá de 1 a 3 minutos, e aí na abordagem inicial, não é para você vender, você tem que estimular a pessoa a querer te ouvir mais 3 minutos. E nesses 3 minutos você tem que convencer a pessoa a te ouvir o tempo necessário. É pedacinho por pedacinho. São micro comprometimentos que você tem que ir gerando na pessoa, ok? Sérgio, eu trabalho com a representação de uma nova linha de sorvetes premium no mercado capixaba, mas especialmente paletas mexicanas. Estou com dificuldade nas objeções dos clientes. As objeções que mais uso é a falta de espaço por freezer. Aí você tem que criar uma alternativa. Como é que você elimina isso? Então, primeiro, ou você tem que mostrar a vantagem da tua paleta mexicana para o cliente aceitar tirar algum concorrente do freezer para colocar você lá dentro. Você tem que ter uma justificativa. Ou o teu produto gira mais rápido e ele faz mais dinheiro, ou você gera uma lucratividade melhor, ou você fideliza melhor o seu cliente. Você tem que ter um argumento que justifique isso. Ou você tem que dar uma geladeira para ele, fazer um consignado. Se esta é uma objeção que você já percebeu, você tem que criar argumentos para eliminar essa objeção. Nessa live eu falei como você tem que descobrir como falar com quem manda de verdade, para você não perder tempo com quem não é o decisor. E eu dei algumas estratégias aqui para você conseguir chegar no decisor sem você queimar quem fez a ponte, porque senão você perde tempo falando com quem não é decisor. E se você perder tempo, essa pessoa não vai explicar para o outro com todo o carinho que você fez, que nem o exemplo que eu dei, vai ser muito direto. Então o ideal é falar com esse contato, gerar valor a essa pessoa. Ela só vai passar para frente se ela perceber que vale a pena. Então você tem que gerar valor nessa pessoa para ela aceitar te encaminhar ao decisor. Beleza?